Bom dia, abençoadas! Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Louvado seja o Senhor, mais uma manhã se inicia. Mais uma manhã que temos a oportunidade de ver, de ouvir, de sentir, de falar, de respirar. Isso já é benção do Senhor ao nosso favor, né? Vamos começar aí mais um dia agradecendo pelo que já possuímos, né? Sabemos que temos desejos de coisas, de necessidades, enfim, mas entrega na mão do Senhor, continua fazendo a sua parte, que Ele, no tempo certo, fará o dele. Começa agradecendo o que você já possui, que as demais coisas serão acrescentadas. Que venha ao nosso favor, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, bola para frente, vivendo um dia por vez sempre. Para você que já nos acompanha, vamos dar continuidade na leitura do nosso devocional, tá? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Estamos aqui para praticar um dia por vez a leitura do nosso devocional, unidas na trincheira, com o propósito de união, tá? De um conjunto, aprendendo a palavra do Senhor, se revestindo pela palavra do Senhor. Estou aqui como testemunha viva de que é possível superar as guerras invisíveis do dia a dia, né? Não sou aqui uma mulher maravilha ou superpoderes, mas o que nos ajuda a combater é a palavra do Senhor. Então, se eu conseguir, você também consegue. Vamos aprender isso. Então, o texto vai falar sobre proteção e discernimento, tá? Preparação para o ataque, a união de propósito. Tudo isso a gente precisa viver um dia por vez, né? A gente precisa aprender. E às vezes a gente está tão sufocado de situações que a gente não consegue enxergar nada, não consegue praticar nada, não consegue realmente ter uma linha de raciocínio e perguntar para si próprio: o que eu preciso fazer para as coisas melhorar? Né? Aonde eu estou errando? Porque quando você corrige você, as coisas ao redor tudo muda. Então vamos trabalhar em cima do texto que está escrito em Efésios 6, tá? Esse vai ser a nossa base, onde fala das armaduras que o Senhor nos deixou e nos ensina através dela a usá-la um dia por vez, né? Então a gente vai trabalhar esse texto aí. E o treinamento será feito como? Ó, passarinho. O treinamento será feito como? Né? O primeiro capítulo vai falar da batalha que começa no pensamento, né? Então, se você perder aqui, você perde aqui por fora. Agora, quando você ganha e você trabalhar aqui dentro de você, por fora também tudo muda. Então, vamos começar trabalhando não nas situações externas primeiro, tá? Vamos trabalhar o nosso eu, porque quando nós muda, tudo muda ao nosso redor. Nada mais nos atinge, nada mais nos fere, porque você tem o autocontrole agora, você tem outra visão da vida. Então, o capítulo 1, que vai nos falar e vai nos ajudar a compreender as guerras do nosso pensamento, vai nos ensinar a usar a arma principal que nós temos, que é a palavra do Senhor, né? Então, se a gente tem essa arma fundamental para que a gente possa conduzir a nossa vida um dia por vez, aprendendo através dela, a gente consegue seguir. Não adianta a gente vir com terapia, não que isso não seja necessário em algumas situações. É sim, porque Deus deixou a medicina, deixou o tratamento, enfim, deixou tudo para nós. Mas o nosso foco principal é o espiritual. A gente precisa ter essas três bases fundamental para nós: espiritual, material e nossa saúde, ali andando alinhadinho, né? Porque senão a gente fica patinando só em uma e não sai do lugar. E a gente vai aprender que a palavra, a Bíblia é o nosso tema. E olha o conteúdo que eu separei para você. Ó, a sua fé é sua armadura, a sua Bíblia, a sua espada. A vida é uma batalha diária. Enfrentamos dias de desânimo, luta silenciosa e o peso de ter tudo resolvido, ser sempre forte,
que é isso que o mundo quer nos rotular, né? Você é capaz de tudo, você precisa fazer tudo, precisa resolver tudo. Então você entra nessa bolha, eu preciso. Realmente precisamos, né? Só que isso não se trata de uma competição ou de um nicho onde você precisa se encaixar, entrar nele, forçar uma situação para que realmente você ou seja aceito ou seja visto. Não se trata disso que a gente vai aprender. Você precisa ter discernimento para entrar em situações e sair dela. Então você é o momento da gente parar. A trincheira da vida nada mais é do que um lugar onde você precisa entrar, estar ali para criar novas estratégias, né? Ser curada de feridas abertas, trocar a munição, né? Olhar o campo inimigo e ver onde realmente, para onde você vai, onde ele está, né? Se o inimigo tá ali, se a sua ferida aberta tá ali, por que você tem que passar por ali? Vamos mudar esse trajeto? Né? E essa mudança que às vezes a gente precisa fazer, isso acaba incomodando certas pessoas e fazem com que elas permaneçam naquele mesmo lugar, sendo que a trincheira da vida é um caminho longo a ser percorrido, né? Hoje eu canto vitória de um exemplo de uma bênção que eu recebi, mas eu vou entrar em outra guerra futura. Então identificou a necessidade. Onde eu tô errando? Tô falando demais? Porque nós mulheres falamos demais, né? Tô falando demais? Preciso ouvir um pouco mais? Preciso entender a dor do outro, né? Preciso se colocar no lugar do outro, né? Isso é necessário para que a gente possa trilhar um novo caminho. Não é a mesma conduta, não é o mesmo pensamento, não é o mesmo falar, não é o mesmo agir, não é o mesmo tocar. A gente vai mudar o nosso eu e se permitir de ser mudado. Senhor, o que eu preciso fazer para ser uma nova criatura? Né? Tanto na vida espiritual, como na conduta de mãe, como na conduta de esposa, como na conduta de filhos, enfim, né, de vizinhos, enfim, aonde tiver uma necessidade a ser corrigida, se permita olhar a situação ao todo. Se precisar recuar, recua. Se precisar avançar, não pode sair da trincheira. Então vamos lá, já estamos no processo. Identificamos uma dor, identificamos um defeito, vamos trabalhar isso. Tiver que engolir sapo, engula sapo. Porque eu lembro de uma frase que a minha avó falava: quanto mais vazia a carroça está, mais barulho ela faz. Então, se precisar fechar um pouco a boca e ouvir um pouco mais, por mais que doa, né? Eu falo que a gente não pode ser uma esponja, tudo que vem a gente absorve. Não, seja algo que bate em você e recua, sabe? Não que você deseje que volte pro outro, mas que você não absorva, que bate em você e vai para qualquer canto, menos entra dentro do seu coração. Porque isso vai fazer bem para você, né? Isso já começa a realmente gerar uma mudança onde não te fere mais. A pessoa faz, a pessoa fala, a pessoa te atinge, te ofende, mas você não tá absorvendo. E quando você aprende a realmente encontrar descanso em meio à tribulação, gente, isso é motivo de você saltar de alegria, né? Porque você fala, nossa, que legal, não revidei, nossa, eu tô evoluindo, não critiquei, não ofendi. Gente, porque o evangelho, a gente sabe que se trata do outro, mas a mudança se trata de nós. O que sai de nós, eu vou dar conta. O que sai do outro, não é a minha obrigação de ter o cuidado do que sai da boca do outro, porque o do outro Deus cuidará, mas o Senhor também toma conta daquilo que sai de mim. Então essa é a sua preocupação maior, né? Começa hoje, faz essa mudança, gente, ó. Quando o negócio estiver para estourar, eu preciso de mudança. Primeira coisa que você tem que pensar. E agora você percebeu que você evoluiu, não revidou, não retrucou, engoliu, né? E permaneceu na paz. Estamos falando das coisas material. Agora vamos mudar o nicho para o espiritual. Você está em meia afronta, né? E tá buscando, as coisas não tá acontecendo,
tá enferma, tá desempregada, a necessidade bateu na porta. O silêncio de Deus é aterrorizante. Quando Deus quer tratar algo em nós, o silêncio dele é necessário. Só que a gente tem a necessidade de ter controle de tudo, que quando as coisas saem do controle, você acha que Deus... mas Deus já não está me ouvindo. Por que Deus está permitindo isso? Meu amigo, quando você está na prova, desde quando você estuda, você sabe, para você passar de ano, você precisa passar pela prova. E por que as coisas de Deus não tem que ser assim? A gente precisa realmente ser aprovado. Mas precisa estar na prova e se permitir por isso. Você já ouviu aquele hino que fala assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Isso aí você tem que colocar para tocar todo dia. Porque realmente é passando pela prova, dando glória a Deus. Isso te faz um crente virtuoso, mulher. Você tem que aprender as estratégias. A hora que Satanás fica batendo na sua porta para querer entrar para tirar a prova, para tirar sua paz, perdão, você tem que introduzir louvor dentro da sua casa, sabe? Se fortalecer pela palavra, joelho no chão, mas eu não consigo nem orar, não importa. A arma do crente é oração, dobra o joelho e chora na presença do Senhor, coloca um louvor aí para realmente te dar um levante. A vitamina do céu, ela é um fato, você precisa buscar, né? Você precisa correr atrás, não vai assim. O Senhor tem todo o poder de mandar quem for, missionário, enfim, e pastor para falar contigo, mas faça a sua parte. E tudo que vai ser falado aqui não é uma receita de bolo que você vai fazer e vai dar certo, porque você já reparou que nem receita de bolo às vezes dá certo? Você faz a mesma receita e dá alguma coisa errada, ou o bolo fica pesado, ou não cresce. Gente, eu usei a mesma receita e não deu certo. A única receita que eu venho aqui falar para você que vai dar certo e você praticar é a palavra de Deus. Isso não tem erro. Isso não tem erro. A espada, a palavra de Deus é uma espada, sabe? Que realmente você praticando da forma correta, da forma sincera, sem barganha. Eu vou fazer porque Deus vai fazer isso pra mim. Eu vou estar com essa conduta porque Deus vai fazer. Não, o evangelho não se trata de barganha. O evangelho é obediência. Você precisa ter noção disso. O que vem é lucro, mas o seu posicionamento espiritual vai fazer uma grande diferença. Então a prática qual será? A gente não recuar, tá? Não desistir. Estamos em meio à trincheira. Você não pode voltar. Você tem que olhar adiante. Adiante está o inimigo. Ok. A nossa frente sempre vai estar o inimigo para tentar fazer a gente parar. Para colocar desânimo, porque onde entra desânimo, minha irmã do céu, acaba o seu casamento, acaba seu ministério, acaba seu emprego, acaba seu relacionamento, a sua casa não vai para frente. Então não permita ser desanimada. O que o Senhor nos traz através dessa leitura é posicionamento. Senhor, eu não consigo adiantar. Eu não consigo progredir, eu não posso voltar, mas recuar eu também, eu nego recuar, eu vou permanecer, eu vou aprender, eu vou criar munições, estratégias para avançar. Mas eu sei que às vezes o desânimo é tanto, as coisas já estão tão entrelaçadas dentro de você para te paralisar, as correntes já estão tão entrelaçadas que você não tem força nem para pensar mais. Mas o que eu faço? Eu não tenho ajuda, eu não tenho ninguém. Não tinha. Hoje Deus nos proporciona esse encontro diário justamente para realmente a gente se alavancar. Sabe, você não vai pular um dia por vez, você vai saltar semanas de evoluções. Eu creio nisso, sabe? Às vezes a gente fica anos parada só num nicho que tá ali te ferindo o tempo todo, a ferida tá sangrando todos os dias, você fica patinando, parece que seus pés não saem do lugar, somente não saem do lugar. Isso acabou, tá? Agora é geração que estava parada, agora é geração que vai evoluir, vai progredir espiritualmente. Por isso que esse primeiro tema é muito importante, porque aqui fala, a nossa arma principal é a palavra do Senhor e o nosso chamado é para ir de linha de frente. Então, linha de frente é posicionamento, você tá ali de frente representando o exército dos seus amigos, dos soldados, da sua família, do seu filho, da sua esposa. Eu represento a minha casa.
né? Não que eu estou acima do meu esposo, mas eu sou uma mãe, eu sou uma dona de casa, eu sou uma serva de Deus, eu tenho essa responsabilidade. Então eu quero que você aprenda isso também, não tirando as outras responsabilidades que a gente tem para carregar, mas espiritualmente eu represento a minha família, né? Porque eu intercedo por ela, eu busco por ela, eu preciso me posicionar, e Satanás não quer isso. Uma mulher posicionada, meu Senhor Jesus, você não tem noção daquilo que você carrega, das armas que você possui. E a palavra de Deus nos fala, né, em Efésios 4:3, para a gente se esforçar. Não é fazer força, sabe? Lutar contra você mesmo, mas o esforçar é permanecer todos os dias. Hoje eu vou tentar de novo, hoje eu vou tentar de novo, sabe? Sempre se fortalecer para manter a unidade de pensamentos dentro da sua casa, onde às vezes só você serve a Deus, né? Só que através do seu testemunho, da sua conduta, outras pessoas possam conhecer aquilo que você carrega, que é o Senhor dentro do seu coração. Né? A sua conduta, a forma de você conduzir o seu espiritual vai refletir para fora. Então seja mulher sábia. Para de ficar dando murro na ponta de faca, para de forçar e se fortalecer são duas coisas totalmente distintas. Então você precisa ter sabedoria dentro da sua casa. E o que te faz parar, né? Ter fraqueza? É realmente você querer o resultado ali, ó. Você orou hoje, amanhã você recebe. E não é assim, sabe? A gente precisa realmente, todos os dias, gente. Ai, hoje não deu. O senhor não me curou hoje. Nossa, hoje eu não consegui emprego. Nossa, essa semana eu entreguei currículo a semana toda. Meu Deus, meu exame deu errado. Meu Deus, o meu armário tá esvaziando. Nossa, meu esposo não aceitou Jesus. Sabe, enfim... Bati o carro, tem uma audiência e as coisas não acontecem. Faz anos que eu tô nessa prova. Gente, pelo amor de Deus. Vou contar uma coisa aqui pra vocês que o Senhor toca no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. Eu passei quase 12 anos da minha vida em cima de uma enfermidade por falta de discernimento espiritual a entender o porquê daquela enfermidade. E esses 11 anos que eu tive de enfermidade, eu tomava 11 comprimidos por dia, mais uma dose de insulina de manhã e uma dose de insulina à noite. Eu já estava com indício de cirrose hepática, o meu pâncreas já não liberava mais insulina o suficiente, um rim meu já estava sobrecarregado, enfim, tinha várias patologias, tive 3 neuropatia diabética, que é onde paralisa um lado do corpo, no caso o meu foi do lado direito, graças a Deus voltou, justamente por causa da diabetes, e com isso, cada situação que me agravava cada vez mais, eu às vezes, de vez buscar discernimento para entender, eu só reclamava e culpava Deus por aquela situação. Por que Deus estava permitindo aquilo? Porque eu queria ter saúde, não tinha vida, né? Não tinha felicidade em viver aquele processo. E olha a audácia da pessoa. Eu dobrei meu joelho antes de ir pro culto. Aquele dia eu estava arrasada, esgotada já, psicologicamente. Eu falei pro Senhor, eu falei, se hoje o Senhor não falar comigo, alecrim dourada, achando que era a única do mundo, né? Eu não volto mais na igreja, porque eu não aguento mais passar por isso. Irmãs do céu, acho que foi... foi o dia que eu mais apanhei, literalmente falando, assim, sabe? Pela palavra do Senhor. Mas eu levei uma surra. O Senhor usou de um irmão lá que eu nunca vi na minha vida e falou assim, irmã, que audácia a sua, que coragem a sua de confrontar Deus sobre aquilo que você passa, sobre a enfermidade que você carrega. Você entrou aqui dentro falando que o Senhor tinha que falar com você, porque senão você não voltava mais para a congregação e nem cultuava mais a Ele, nem servia mais a Ele. Que audácia a sua. Só que o Senhor manda te dizer. Aí o Senhor falou, usando a boca daquele servo de Deus, e dizia assim, irmã, você está reclamando do quê? Se você entendesse os propósitos, as coisas ficavam mais fácil. Só que o Senhor manda te dizer que você tem 2 oportunidades de escolha. Olha o que o Senhor falou.
Tem duas. Quer voltar pro mundo? Porque eu questionei Deus. Eu falei assim, mas quando eu não servia o Senhor, eu não tinha nada. Eu não tinha enfermidade alguma. E hoje, quando eu servindo ao Senhor, me dedicando, buscando, eu tô cheio de enfermidade. Eu não tenho alegria mais de viver, não sei o quê. Questionei essa situação. E o Senhor usou a boca do servo de Deus e falou assim, você tem duas escolhas, irmã. Quer voltar pro mundo onde você estava e não tinha nada? E não ter o céu prometido, ou permanecer com a enfermidade que você tem e ter o céu garantido? Pode escolher. Só que a enfermidade que Deus permitiu que está em você é para um propósito maior e você não entendeu ainda. Então entra aquela parte que onde o Senhor fala, a minha graça te basta, e realmente a graça dele para mim me bastou, e eu entendi. Então eu dobrei meu joelho e falei, tá, Senhor, o que o Senhor está requerendo? Porque a gente sempre questiona o porquê. Por que eu estou passando por isso? Não é porquê, abençoado, é para quê? Quando você entende e fala assim, Senhor, o porquê, já não cabe mais esse palavreado na minha boca. Agora é para quê? Para que o Senhor requer isso? Para que eu estou passando isso aqui? É para realmente conduzir a minha vida espiritual do meu esposo, ou para ter mudança na minha vida espiritual? É para um chamado maior? É para abençoar outras pessoas? Quando eu entendi que a minha enfermidade era para que quando eu chegasse naquele leito do hospital, porque eu vivia mais em hospital, em médico, do que dentro de casa. Quando eu entendi que quando eu chegasse lá era para falar do evangelho, o Senhor veio com a libertação que eu tanto precisava e esperava há 11 anos. Então você já aprendeu. Para de reclamar. Você precisa se posicionar, você precisa buscar as armaduras do céu, onde o Senhor nos ensina, né? E a gente vai esmiuçar isso aí juntas, aprender juntas, não se cobra, porque aqui a gente vai aprender junta. Você precisa parar de reclamar, tá? E ter autoaceitação das coisas, não é comodismo. Autoaceitação é você realmente falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que o Senhor está requerendo com isso? A autoaceitação é quando você compreende que a sua vida está regida pelo algo maior. Está sendo conduzido, está sendo cuidado por algo divino. Então, assim, não tira as suas mãos, para de colocar muita fala. Se você não quer que semeia, não profere. Então, você precisa mudar isso. Então, a partir de hoje, você vai fazer o seguinte. Você vai declarar só aquilo que você quer que realmente cumpra na sua vida. Quando vir algo que vai tirar sua paz, que vai fazer você perder a cabeça ou proferir algo negativo, você vai parar para pensar. E isso realmente é estratégia. A trincheira é lugar de você mudar a sua estratégia. Então vai começar pela sua conduta, do falar primeiramente. Tudo aquilo que você semear vai crescer. Tudo aquilo que você alimentar, tanto para fora quanto dentro de você, vai crescer. Aquilo que você dá mais força é o que mais vai crescer dentro de você. Então só alimente aquilo que é bom, só alimente aquilo que realmente vai crescer espiritualmente, porque quando estamos fortes espiritualmente, temos bagagem material. Então esse é o resumo do dia de hoje. O devocional de hoje realmente é pra gente trabalhar Efésios 4:3, se esforçar em meio à guerra todos os dias, aprendendo principalmente a mudar o nosso eu primeiro, para que realmente o lado externo seja mudado também, tá? Eu vou ler aqui para vocês ver e acompanhar o devocional do primeiro dia que estamos iniciando. Ao vestir a armadura de Deus, a primeira coisa que notamos, presta atenção nisso, a primeira coisa que notamos é que não há um lugar para o isolamento. A gente não tem que se isolar, porque quando a gente está na guerra, onde você se isola, o inimigo vai te achar. Você pode estar enterrado debaixo da terra, o filho da mãe vai te achar de algum jeito para tentar tirar sua paz. Então a gente tem que se posicionar e ficar sempre atento para que realmente quando a afronta dele vir, você está pronto ali para se posicionar, entendeu? Na unidade e na trincheira, a sobrevivência de uma guerreira depende diretamente do seu flanco, ou seja, da sua equipe, dos seus companheiros ali. Isso quer dizer que você não está sozinha, por isso que realmente o livro dá bastante ênfase nisso. Unidas, tá? Unidas. Depende do apoio das irmãs que está ao seu lado.
né? Porque hoje eu tenho condição de ajudar, mas amanhã eu vou estar gritando, pedindo socorro, e daí? A gente precisa estar em união, mas em conjunto, com o mesmo propósito, tá? Se uma desistir ou se afastar, toda linha de defesa fica vulnerável. Ou seja, estou de linha de frente e eu desisto, as minhas companheiras, o meu familiar, o meu filho, o meu esposo, estão todos vulneráveis. Então, por isso que Deus está pedindo para nós, mulheres, posicionamento, para que isso faça realmente uma mudança ao nosso redor. A trincheira da vida cristã é um lugar de luta contra o pecado, a dúvida e as investidas do inimigo. No entanto, é também um lugar onde a força da comunhão se manifesta. Estamos unidas por uma só fé, uma só comunhão, que o nosso comandante é o chefe, Jesus Cristo. Isso pra gente já tem que ser o suficiente, amadas, né? Sempre. E o objetivo unificado, glorificar a Deus e avançar o reino. Sempre deixar o orgulho de lado, os ciúmes, a competição que o mundo oferece hoje. Hoje você precisa se encaixar em rótulos que não é nosso cristão, né? Então a gente precisa ter um vínculo só, o vínculo da fé, né? E mostrar para o inimigo que hoje nós mulheres estamos posicionadas e vamos avançar. E nossa vantagem é que nosso comandante é Jesus Cristo. Então a gente sabe para onde nós vamos. A nossa verdadeira força reside em estarmos juntas, orando uma pelas outras e nos apoiando com um único vínculo, o vínculo de paz. Hoje, decida ser uma pacificadora e uma edificadora na sua trincheira da vida. E a gente sabe que no mundo onde a gente vive, o que aparece, sangue de Jesus tem poder, o que aparece de pessoas para realmente tirar a gente do nosso propósito de mudança de vida, propósito de mundo espiritual, mudança de comportamento, enfim, quando a gente quer fazer algo para que realmente a gente possa ser uma pessoa melhor, vai aparecer tanto demônio na nossa frente, amadas, para tirar nós do eixo. Então você já entendeu, posicionamento já foi feito, primeiro passo, ok, estou posicionada, agora o que eu preciso fazer? Qual que é a motivação e aplicação que a gente vai dar início na nossa trincheira? Se a nossa união é um vínculo de paz, se você tem algo para fazer, né, que você sabe que você precisa, ou às vezes liberar perdão, ou às vezes até pedir perdão para alguém, já começa a trabalhar isso aí. Já vai atrás da pessoa que você precisa liberar perdão ou pedir perdão, para que realmente isso não fique nem um gatilho, não fique nem algo para que Satanás usa disso para depois jogar na sua cara. Ué, mas tá com essa conduta e tá ofendendo o outro, ou tá sem falar com quem? Não sei. Às vezes um distanciamento é necessário para que haja paz. Mas se o seu coração está em paz, ok. Mas se o seu coração não está em paz, vai pedir perdão. Então olha como já evoluímos. Se posicionamos, estamos em meia trincheira, tem guerra a ser enfrentada, né? Sabemos que estamos posicionadas de linha de frente, como intercessora, né? Já vamos aplicar a motivação e aplicação. Se tiver que liberar perdão, tiver que pedir perdão, vamos se posicionar, porque nossa unidade é a unidade de paz, tá? Entre os nossos, né? E qual que vai ser o desafio prático? Ó, esse é o desafio que o devocional pede. Se você conhece uma amiga, uma vizinha, um parente, alguém que precisa de motivação, não precisa fazer em grande quantidade, não. O nosso propósito, se você conseguir transformar uma mulher e essa mulher transformada transformar outras mulheres, o propósito já tá com grande valia. Esse é o nosso projeto, tá? Então, assim, vai atrás de uma amiga, vamos motivar. Se você não pode ajudar, também não atrapalha, mas vamos motivar. E que evolução, né? Então já temos aí um projeto pronto, um posicionamento adequado e um ensinamento de conduta, como realizar cada passo, tá? Você já aprendeu bastante bagagem aqui para que a gente possa dar início nessa corrida
né, de certa forma, uma corrida lenta, porque é um dia por vez que a gente aprende, mas com sabedoria, com a palavra, com discernimento, a gente vai longe, né? Então, o nosso propósito é realmente que você receba ajuda, mas que você possa ajudar outras mulheres, outras pessoas que realmente precisam de ajuda. E não se esqueça, a oração é a nossa arma. Vamos começar a praticar a oração todos os dias. Ah, mas eu não sei orar. Não sabe orar porque você está focando na oração da outra irmã. Você está se rotulando e está pegando o modelo de oração de outra irmã. Cada um Deus vai usar da forma que quer. Só que assim, eu tenho certeza que aquela irmã também tinha dificuldade de orar. A oração é um exercício. Hoje eu oro 2 minutos. Eu não sei orar, não tem palavras bonitas. O senhor não quer palavra bonita, o senhor tá pouco se importando com a nossa performance. Gente, eu tô aqui, ó, com roupa simples, dentro da minha casa, sabe? Roupa lavando, batendo, mas eu tô aqui num propósito de ajudar outras mulheres. Deus não tá preocupado com a sua performance, Ele tá preocupado com a sua entrega, com a sua busca. É isso que nós estamos fazendo aqui. Uma ajudando a outra a buscar o reino do céu em primeiro lugar. E vamos mais além ainda, para você saber que a oração realmente é um exercício. Um lutador, ele nasce sabendo lutar? Um médico, ele nasce tendo o dom da medicina? Ele precisa estudar, ele precisa ir além, ele precisa aprender a lutar, né? Todo exercício, toda entrega tem um trabalhar, tem um buscar, tem realmente algo que precisa de nós diariamente. Ninguém aprende a ser lutador assistindo um filme ou vendo a oração da irmã. Ninguém aprende a orar vendo só a oração. Não, minhas amadas, é joelho no chão, é busca. Senhor, me ajuda, sabe? Eu não sei orar, ora o Pai Nosso e começa a trabalhar isso. A busca do reino é intimidade, é relacionamento. Então hoje já evoluímos bastante, tá? Bastante conhecimento aí pra gente praticar, bastante ensino que o Senhor nos trouxe, né? Você agora já se posicionou, já sabe como se comportar. Vamos ouvir mais, cuidado com a carroça vazia. Ouve mais, pensa antes de falar. A nossa arma vai ser a oração, né? Temos que conduzir isso e aprender todos os dias. Então a gente vai trilhar um novo caminho, vai liberar perdão, vai interceder por pessoas, mulheres que são posicionadas, que a gente possa realmente posicionar outras mulheres. Geração que o Senhor nos quer hoje é geração de mulheres que realmente trabalham de linha de frente, linha realmente que a gente possa representar o Evangelho. Então eu quero te convidar para que a gente possa finalizar o dia de hoje no nosso devocional. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, chegamos até aqui. E vamos dar continuidade amanhã novamente. Convida alguém, tá? Para que a gente possa realmente ser cheia. Todos os dias vai ter conteúdo aqui. E isso não é uma leitura, isso é um posicionamento, tá? Então a gente vai realmente se ajudar. Eu aprendendo com vocês e nós todas aprendendo com as palavras do Senhor. Tá bom? Então quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor porque aprendemos mais um dia, tivemos a oportunidade de exercer a palavra de Deus mais um dia. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença para te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos trazido, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado graça de ver, ouvir, sentir, falar, o Senhor tem nos dado vida. Isso é motivo de nós agradecer. Senhor, estamos aqui nesse propósito único, Senhor, em meio às trincheiras e às guerras invisíveis da vida. Mas te pedimos, Senhor, as tuas mãos estendidas ao nosso favor e a tua graça para que possamos ter discernimento e sabedoria para conduzir e combater um bom combate. Abençoa minhas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Espero você amanhã.
firme e forte aqui. Convida mais alguém, tá? E amanhã a gente está aqui com mais um dia de propósito Unidos na Trincheira.